pessoal! Agora que já iniciamos o nosso estudo do círculo trigonométrico, com alguns elementos referentes ao círculo, vamos ampliar este estudo, associando o círculo trigonométrico e o plano cartesiano. Primeiramente, vamos observar que o círculo associado ao plano cartesiano, ele vai ter uma origem no eixo X. E podemos ter a marcação de um arco. Vamos recordar que este arco poderia estar sendo referido à parte em laranja, de A até P, ou à parte em preto, também de A até P. No nosso primeiro estudo, nós vimos que poderíamos marcar um terceiro ponto entre A e P para destacar qual dos arcos estaríamos falando. Se o menor, o que está em laranja, ou se o maior, o que está em preto. Mas, quando associamos o círculo ao plano cartesiano, nós vamos utilizar uma outra estratégia. Nós vamos falar em sentido anti-horário ou sentido horário. Como isso funciona? Toda vez que nós formos falar que o nosso arco andou no sentido anti-horário, ele teria feito esse movimento. Começou em A e andou em direção a P. Este arco, ele recebe um sinal mais. Quer dizer, aqui, tomando como exemplo um ângulo de 45 graus, nós dizemos que temos um ângulo de 45 graus. Neste segundo exemplo, tomando o sentido horário, o nosso arco recebe um sinal negativo. E aí, para saber o quanto percorreu o nosso ponto no círculo, quando ele andou no sentido horário, basta que a gente diminua o ângulo informado menos a volta inteira, que seria 360 graus. Dessa forma, nós vamos saber que, pelo sentido horário, o nosso ponto percorreu menos 315 graus. Vamos perceber também que, assim como o plano cartesiano é dividido em quadrantes, o nosso círculo também fica repartido em 4 regiões, múltiplas de 90. Assim, nós podemos dizer que temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes, divididos em de 0 a 90 graus, o primeiro quadrante, de 90 a 180, o segundo quadrante, de 180 a 270, o terceiro quadrante, e de 270 até completar a volta inteira, 360 graus, o quarto quadrante. Vamos lembrar que um arco pode ser medido em graus ou em radianos. Dessa forma, teríamos também a mesma informação 90 graus pode ser representada como π sobre 2. A informação 180 pode ser representada como π. 270 como 3π sobre 2. E finalizando o giro ou a volta completa, 2π. Também vimos na aula passada que um objeto pode dar mais de uma volta em torno do seu próprio eixo. Em diversos esportes, também temos os giros. Um giro completo seria uma volta inteira em torno do próprio eixo. E aí o atleta recebe a pontuação do seu movimento, de acordo com quantas piruetas deu no ar. Mas também podemos perceber ou recordar, né, os giros através da origem ou da evolução da música. Quando escutávamos um vinil, por exemplo, e ao passar pela agulha, cada vez que ele passava, um giro completo, para poder emitir o som
do que estava gravado no LP. Essa evolução podemos acompanhar através da fita cassete, onde cuidávamos do cabeçote. Quando um dos círculos parava de rodar, significava que a nossa fita ia enroscar. Também podemos acompanhar através do CD, onde toda vez que aquela ranhura passava pelo leitor, o CD pulava. Hoje, já não temos mais essa dificuldade, pois nossas músicas podem estar ao alcance de um pendrive ou na nuvem. Mas estes seriam alguns exemplos de arcos que dão mais de um giro, ou seja, arcos côncavos. Um arco, ele pode dar mais de uma volta e parar no mesmo lugar. Para sabermos quantas voltas um arco deu, nós vamos precisar perceber se o arco foi dado em graus ou em radianos. Vamos ver como calcular. Calcule a primeira determinação positiva, o número de voltas completas e a expressão geral dos seguintes arcos. Quando estiver o nosso arco em graus, basta que nós lembremos que o nosso círculo tem 360 graus. Assim, ao dividir 1150 por 360, sabemos que teremos 3 voltas. 3 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 3, 9. Com 1 que foi 10. Ao diminuir, nós vamos ter 0. De 5 não vai tirar 8, vai pedir emprestado. 15 tirou 8, sobrou 7. 1 emprestou, ficou valendo de 0. 1 menos 1, 0. Ou seja, deu 3 voltas inteiras e ainda sobrou 70 graus. 70 graus seria um arco compreendido entre 0 e 90, portanto, ele estaria no primeiro quadrante. Então, a primeira determinação positiva seria a quantidade 70 graus. O número de voltas completas, 3 voltas. E a expressão geral seria informada por um ângulo qualquer mais K vezes 360, onde o ângulo é a nossa sobra, é a nossa primeira determinação positiva. K, o número de voltas. Então, 3 voltas vezes 360, que é o giro completo no nosso círculo quando ele está em graus. Mas, e se ele estiver em radianos? Ao perceber a expressão 11π sobre 4, nós vamos recordar que o nosso círculo completo ele tem 2π. E, como nós temos uma fração de 11π sobre 4, convém que nós façamos essa divisão por uma fração, também com o denominador 4. Para isso, nós vamos obter uma fração equivalente a 2π, já que 2π expresso na forma da fração seria 2π sobre 1. Para obter o denominador 4, nós iríamos multiplicar toda a fração por 4. Assim, nós vamos ter 2 vezes 4, 8π. 8π sobre 4. Fazendo a divisão, nós teríamos, então, 11π sobre 4 divididos por 8π sobre 4. Vamos esquecer momentaneamente o denominador 4. Quantas vezes cabe a quantidade 8 dentro do 11? A quantidade 8 cabe uma vez. Então, 1 vezes 8π sobre 4, nós teríamos 8π sobre 4. Continuamos ainda sem mencionar o denominador. Nós não vamos calcular o denominador novamente. Nós vamos simplesmente subtrair 11 menos 8. 11 menos 8, 3. Então, nós teríamos 3π sobre 4 como sobra depois de dar a volta completa. Assim, a nossa primeira determinação positiva corresponde à informação 3π sobre 4. O nosso número de voltas, uma volta.
E a nossa expressão geral poderia ser informada como sendo alfa mais K vezes 2π, já que o nosso arco foi dado em radianos. Assim, nós escreveríamos no lugar de alfa a informação 3π sobre 4, mais, no lugar de K, a quantidade 1 vezes 2π. Poderíamos ainda multiplicar 1 por 2π e aí informaríamos 3π sobre 4 mais 2π. Lembrando que este arco, depois de completar a volta completa, ele inicia um novo giro e para no segundo quadrante, já que ao substituir π por 180, nós vamos ter 3 vezes 180 divididos por 4, o que nos dá um arco de 125 graus. E 125 graus é um arco localizado entre 90 e 180 graus, ou seja, segundo quadrante. Era isso. Na próxima aula vamos falar em seno e cosseno no círculo trigonométrico. Até lá!